Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de abril, terça-feira. Nós temos na nossa rotina matemática, geografia e português. Matemática é no livro, geografia também é no livro e português na atividade em anexo na folha que eu enviei para vocês no envelope. Gente, não deixem de enviar as atividades, tirem fotos, mandem para a professora para não ficar com falta, tudo bem? E quando vocês forem fazer as atividades, façam com calma, com capricho. Tire uma foto bem nítida para a professora ver a letrinha de vocês, como é que está, certo? Então vamos lá. Na aula de geografia, nós estamos falando de paisagem. As paisagens, né? Elas podem ser culturais, né? Ou naturais, como a gente viu, uma paisagem natural, uma paisagem cultural. A paisagem natural é aquelas são os elementos da natureza. As culturais são as que o homem constrói em cima daquela paisagem, né? Então vamos lá. As paisagens são transformadas. As paisagens são transformadas constantemente. As transformações que ocorrem em uma paisagem são causadas pela própria natureza e pelo ser humano. O que acontece? Por exemplo, pela própria natureza. Um terremoto, quando ele dá um terremoto, o que vai acontecer com o chão? Ele vai se abrir. Então, mudou a paisagem, né? A ação do vento, por exemplo, a onda batendo nessa pedra aqui. Se ela bater sempre nessa pedra, essa rocha, ela vai ficar modificada, mas lentamente. É um processo de lentamente, né? A ação dos ventos também, conforme aconteceu aqui, né? Mudou a paisagem. E também nós temos aquelas que construídas pelo homem. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando forem fazer a pesquisa, para vocês entenderem, ó. Esse é um tipo de paisagem que foi modificada pelo homem, aqui também pela natureza, né? A água bate, 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 que a rocha acaba, né, mudando aí o formato, certo? E aqui é uma paisagem também que foi feita pelo homem. Uma estrada, gente, ó, esse aqui é o desmatamento, um desmatamento, né? Uma estrada que foi construída assim no meio de um terreno, de um lugar, né? Também é uma paisagem modificada. Então essas as imagens que eu estou enviando para vocês, que estou mostrando para vocês, são exemplos de transformações da paisagens, né? Produzidas aqui, ó, pela natureza. Aqui já foi o homem que fez, só para vocês entenderem. O que eu quero que vocês façam para a professora é a pesquisa que está aqui. Pesquisem em livros ou na internet exemplos de transformações da paisagem produzidas pela natureza, certo? Ou seja, vocês vão pesquisar, pode ter recorte de jornais, revistas, ou desenhar se você não achou, tá? Ah, mas eu não tenho nada aqui. Ah, eu não sei. Ou pesquisa uma imagem na internet, se não tem impressora, desenha a paisagem modificada somente pela natureza, ou seja, a ação do vento, da água, como eu expliquei para vocês, né? Ou seja, assim, aqui ó, isso aqui são dois exemplos de paisagens transformadas pela natureza e aqueles exemplos que eu dei para vocês, tá? Por exemplo, um desmatamento que foi feito ali pelo fogo, né? Não pelo ser humano, foi assim natural. É um exemplo de paisagem de transformação da paisagem produzida, né, pela natureza. Então vocês vão selecionar algumas imagens, cola no caderno. Se não conseguiu achar de revista, de livro, eu não tenho livro, não tenho revista, procura na internet, faz desenho, ó. Esse é um exemplo, esse aqui é um exemplo. Procura assim, ó, exemplos de transformações da paisagem produzidas pela natureza, que vocês vão encontrar muitas figuras, tá? Nos livros, se vocês não conseguirem nos livros, ou faz um desenhinho baseado no textinho que a professora explicou, mas não pode deixar de fazer. Escreve lá direitinho, a natureza transforma a paisagem, pesquisa e faz, tá bom? Agora a gente vai para a matemática, que é da página 107, 107, 106, já fizemos. Eu estou falando um pouquinho rápido aqui, porque o vídeo ele tem duração, não sei, tá? Tem a duração aqui. Então, aqui é 106, 107. Então vamos lá. Aqui, gente, eu tenho um joguinho aqui de argola.
e algumas argolinhas amarelas. Vocês vão identificar uma regra na sequência dos números das argolas amarelas. Complete a sequência com os números que estão faltando de acordo com a regra que você identificou. Então, a regra é o quê? De 3 em 3 ou de 4 em 4, né? Como que eu vou saber? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente tem aí no primeiro número, o primeiro número é o quê? 3. Então, a regra é, a contagem utilizada é de 3 em 3. Então, aqui 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Eu vou de 3 em 3 e vou completar. Qual é o número da argola que ocupa a 10ª posição dessa sequência? Qual é o número que você colocou aqui? Vai por aqui. Você identifica uma regra ou um padrão na sequência dos números das argolas verdes? 6. Do 6 foi parar para o 12. Então, lembra que eu expliquei? Que número que eu tenho aqui? 6. Então, eu vou contar de 6 em 6. 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De 6 em 6. Aí, eu vou colocar o que aqui? Sim, a regra utilizada foi a contagem de 6 em 6. Foi a contagem de 6 em 6. Aí, qual é o número da argola, essa argolinha, que ocupa a 10ª posição. Vou colocar o número aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou descobrir a sequência, e a sequência 10 em 10, né? Vou utilizar o quê? Qual o padrão? A sequência de 10 em 10. Qual é o número da argola que ocupa a 10ª posição? Essa argolinha aqui, qual é o número dela? Coloco aqui, certo? Agora, na atividade de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho de substantivos próprios e comuns. Substantivos próprios. Substantivo, primeiro, é nome. É a palavra que dá nome a qualquer coisa que a gente pode dar nome a algum objeto, alguma pessoa. São substantivos, mas eles são classificados em comuns e próprios. Os comuns são aqueles que dão o nome a todos os seres da mesma espécie. E uma dica, eles são escritos com letra minúscula, tá? Aqui tem um exemplo. Aqui, menino, a palavra menino é um substantivo comum. A palavra André é um substantivo próprio porque é o nome dele. Então, menino é comum, tá? Bom, exemplo, árvore, lápis, caneta e nariz são todos nomes comuns, tá? E os substantivos próprios são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com letra maiúsculas, são substantivos próprios, nomes de cidade, pessoas, estados, ruas e países. Então, aqui, cidade é um substantivo comum, próprio, o nome da cidade, Curitiba, Biritiba, Mirim, é um nome próprio, é o nome da cidade. O nome de vocês é um nome próprio. O nome do nosso estado, São Paulo, é um substantivo próprio. O nome do nosso país, Brasil, é um substantivo próprio. Aqui tem um peixe com um monte de nominhos aqui. Vocês vão pintar tudo que for substantivo próprio, de amarelo. Tudo que for substantivo comum, de vermelho. A dica que a professora deu, letra maiúscula, substantivo próprio. Minas Gerais é o nome de uma cidade, então eu vou pintar de amarelo. Brasil, o nome do nosso país, de amarelo. Cachorro é um substantivo comum, não é nome de nada, não é verdade? Então, substantivo comum eu pinto de vermelho. Nessa atividade aqui, eu quero que vocês escrevam 3 substantivos comuns que sejam 3 nomes de animais: cachorro, papagaio, brinquedos, bola, né? E assim vocês vão colocar roupa, camiseta, material escolar, lápis, borracha. E 2 substantivos próprios que sejam nome de pessoas: Maria, João, nome de países: Brasil, Argentina. Vocês vão pensar e vão colocar aí do jeito que vocês acharem melhor. A professora vai enviar um vídeo complementar, muito interessante para vocês estarem assistindo, sobre substantivo próprio e comum. Tá bom, gente? Então, até amanhã. Se cuidem, se Deus quiser. Tchau!